finalmente cheguei aqui na montanha colorida, ou também chamada Montanha de Sete Cores. Nessa parte aqui, ó, estamos a 4.996 metros de altitude. As fossas nasales revientam. Já montei aqui meu prato, ó. Peguei arroz, feijão. Olha o tamanho do feijão, se liga. Aqui na frente, ó, tem mais alpaca para tirar foto. Inclusive, vou perguntar aqui quanto custa, galera. Vou pegar essa pedra aqui, ó. Vamos empilhar aqui. Eita. Fala, viajantes, e aí, beleza? Emerson aqui, estou de volta em Cusco. Agora são 4h23 da manhã. Estou aguardando aqui a van, porque hoje é dia de conhecer a montanha colorida, ou também conhecida como Montanha de Sete Cores. Então acompanha aí, depois me conta o que você achou desse tour, beleza? Bora que bora! Gente, agora ó, 6h28, paramos aqui ó, pra tomar um café. Olha como é que tá o céu aqui ó, tá limpo, bonito, um solzinho. Enfim, bora tomar um café. Pra quem esqueceu ó, tem algumas roupas à venda, ó, luva, touca, olha aí ó. Gente, peguei aqui ó, um pouquinho de ovo, melancia, banana. Acho que isso aqui é manga talvez. E peguei um chá de coca. Lembrando, né, que o café tem que ser mais leve por conta da altitude. Enfim, já fica a dica aí. Vou comer aqui. Daqui a pouco a gente continua a rota. Gente, tá fazendo 5 graus agora. Tá um pouco frio. Imagina lá na montanha, né? Já acabei o meu café. Lembrando, pessoal, que esse café da manhã e também o almoço tá incluso no valor do tour, tá? Que, aliás, custou 80 soles. E fora esse valor, tem que pagar a entrada para subir a montanha. Custa 30 soles para estrangeiro e 20 soles para peruano. Gente, agora são 8 horas e 7 minutos. Chegamos aqui na entrada. Aqui é o estacionamento, ó. As vans esperam aqui. E aqui a gente começa a trilha até o topo da montanha. Olha aí. Assim que eu desci da van, galera, eu já percebi que o ar aqui é bem diferente e bate um frio bem gelado, galera. Bora iniciar a trilha, galera. Agora são 8 horas e 9 minutos. Eu baixei um aplicativo aqui, ó, que mostra a altitude, ó. Nesse ponto aqui, ó, estamos a 4.635 metros de altitude. E até a montanha são 5.200, bora que bora, tem chão ainda. Isso aqui é o meu grupo, todos já tem apoio, ó, pra ajudar a subir. Eu nem comecei e já tenho uma dificuldade para respirar. Aqui tem umas ovelhas, ó. Lá em cima ficam os cavalos, ó. Pra subir de cavalo custa 80 soles. Nesse grupo aqui, ó, tem umas 5, 6 senhoras de mais de 50 anos, talvez. Para vocês verem aí que é possível subir, qualquer um, galera. Desde este lugar hasta la montaña de colores son aproximadamente 4 kilómetros. Tiempo de caminata, una caminata de 1 hora y 30. La idea es que mantengan ritmo. No hay que descansar mucho en el trayecto porque bajamos temperatura, caminamos, nos enfriamos y luego es complicado volver a tener otra vez ritmo. Les estaba indicando que aquí en la montaña de colores 30 minutos a 40 minutos. No más tiempo porque empieza a doler la cabeza y hay sensación de vómito. Aproximadamente todo el recorrido nos va a durar 3 horas y media. Hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Por qué? Porque en el trayecto llegamos a los 5.000 metros. Cuando sube la presión, las fosas nasales revientam. Iniciando aqui a caminhada, 8 horas e 22 minutos. E a previsão é de 1 hora e meia de caminhada, galera. Não vai ser fácil, mas bora que bora, né? Devagarzinho. Tem que evitar falar muito, porque
complica ainda mais, né, por conta da altitude. Então vou tentar falar o menos possível até chegar lá em cima. Nesse grupo aqui, 2 pessoas escolheram ir a cavalo e custa 80 soles, tá? Olha os cavalos aqui, ó. Espero que eu consiga, para não precisar usar o cavalo, né? Até a montanha, pessoal, são 4 km. Durante o trajeto tem 2 banheiros. Tem um daqui a 1 km e depois outro banheiro depois de mais 1 km. A montanha aqui, ó, com gelo, se liga. Além da dificuldade para respirar, galera, tem o frio, né? Eu estou vestindo 2 calças, uma térmica e uma estilo corta-vento. Na parte de cima eu tô com uma camiseta térmica também, um fleece, que é um polar, e um corta-vento. Por enquanto tá tranquilo o frio, dá pra aguentar, tá suportável. Aqui tem umas estátuas, ó, de uma águia, um leopardo, sei lá o que é. Aqui tem uma senhora que vende luva, touca, água, chocolate, água florida. Lá na frente tem uma antena, se liga. Lá no fundo lá, ó, tem uma antena, tá vendo? Tem que caminhar até lá. Gente, é importante trazer luva e touca, tá? Eu trouxe também, mas não estou vendo a necessidade de usar agora, pelo menos por enquanto, né? Mas o boné é essencial, porque tá mó solzão. É importante também passar protetor solar, né? Porque aqui, embora não pareça, queima bastante, galera. É importante trazer também protetor labial. Meus lábios já estão queimando. A van me pegou às 4h30 da manhã na frente do hostel. E a previsão de chegada é por volta de 5 horas até 6 horas. É o dia todo praticamente. E amanhã já tem um outro passeio, que é Lagoa no Montai. Nessa parte aqui, ó, tá tranquilo por enquanto. E olha o que eu tô falando, né? É um pouco mais difícil falar e andar ao mesmo tempo na altitude, mas tá tranquilo por enquanto. Mas também não tem nem 10 minutos que eu tô caminhando, né? E o negócio é 1h30. Tem chão ainda. Galera, acabei de ver aqui no aplicativo. A gente tá 4.650 metros. Por enquanto não estou sentindo nada. Lembrando aí que antes de vir eu tomei um remédio, Sorote, para ajudar na altitude. E uma outra coisa, né? Lá em cima, quando chegar lá no topo da montanha, só pode ficar meia hora só. Porque se ficar mais tempo, o corpo vai reagir de uma forma diferente. E aí começa o mal de altitude. E uma outra coisa que ajuda, né? São os caramelitos. São as balas de coca. A própria folha de coca também. E também a água florida. O guia deu pra gente, né? É só cheirar, respirar fundo assim. E dizem que ajuda. Enfim, é importante aí. O que tiver pra ajudar, faça, né? E temos essa vista para as montanhas com gelo. Olha que bonita. O guia falou pra gente não parar, sempre manter um ritmo contínuo, porque se parar é pior, galera. Então já vai pegando as dicas aí, pra quando você vir aqui, já ter essas informações aí, né? Por enquanto, esse trajeto aqui, ó, tá tranquilo, gente, por enquanto. Olha só, tá até que plano. Lá na parte de cima que tem uma subidinha, ó, mas tá tranquilo por enquanto. O negócio aqui é a respiração, né? Tem que controlar bem a respiração, respirar tranquilo, andar tranquilo também, sem pressa. A expectativa é chegar em 5.200 metros. Alto pra caramba, né? Pra vocês terem uma noção, Cusco está a 3.400 metros. E assim que você chega em Cusco, você já percebe
que é diferente o ar, né? Qualquer escada, qualquer ladeira, o seu corpo sente na hora, baixo cansaço, dor de cabeça. Isso é o mal de altitude. E um dos piores cenários é a ânsia de vômito, né? Por isso que é importante, pessoal, aclimatar antes de você fazer qualquer passeio na altitude, tá? Eu fiquei 2 dias em Cusco, depois eu fui para Aguascalientes, descansei um dia. Ontem eu fiz um mini tour pela cidade de Cusco. É importante ficar uns dias aí até adaptar o seu corpo. Então evite o máximo aí fazer o passeio já no dia seguinte, por exemplo. No meio do caminho, ó, fica alguns cavalos. Para quem não estiver aguentando, você pode subir e paga o mesmo valor, 80 soles. Aqui na frente, ó, já tem o primeiro banheiro. Tem também uma barraquinha ali, ó, com água, Gatorade. Olha aí. Não, graças. Vou usar o banheiro aqui. Não sei se é pago ou não, vou ver agora. Já usei o banheiro aqui, galera. Custou 2 soles. Agora bora continuar. Gente, agora são 8 horas e 52 minutos. E estamos a 4.762 metros de altitude. Percebam que a minha respiração já está bem ofegante, com muito mais dificuldade, mas vamos seguir. Paradinha rápida para hidratar. Respirar fundo. Tá um pouco difícil já. Eu trouxe uma garrafa de água e também uma garrafa de Gatorade para recuperar energia, né? Ufa! Como tem que manter o mesmo ritmo, né? Nem depressa, nem muito devagar. Toda vez que você for parar, pare, seja rápido. E se você por acaso for agachar, levante lentamente, porque pode dar tontura. Então não esqueçam disso aí. E cada parada é importante, pessoal, porque parece que dá um gás, né? Já estou bem melhor. Só de parar ali 30 segundos para tomar água já deu uma diferença. O vento aqui é bem gelado. Quando eu não estou gravando, eu coloco a pescoceira para diminuir o impacto do vento. Então é importante também trazer uma pescoceira, né? Agora são 9 horas e 8 minutos. Estamos chegando na parte mais difícil, na parte mais íngreme. Olha só, olha aí, lá no fundo lá tem a antena, que é a referência para a gente subir. Essa parte aqui vai ser a mais difícil. E nesse momento estamos a, deixa eu ver quantos metros, 4.833. Mais um banheiro aqui, ó. Aí aqui também vende água, alguns snacks, mais cavalos aqui, ó, para quem precisar. E aqui é o banheiro, ó, 2 soles também. Dessa vez eu não vou usar, vou continuar aqui. Olha só, pessoal, essa parte aqui realmente cansa bastante. E olha só o tanto que falta. Mas é possível, tá? Eu tô já caindo aqui, mas tem que ter fé que vou conseguir. Esse apoio aqui, ó, ajuda um pouco, mas mesmo assim é bem complicado. Principalmente nessa parte aqui, ó, que é a mais difícil. É muito íngreme, olha só. Olha isso. Ó, o pessoal aí, ó. Algumas pessoas pararam para descansar um pouco, tomar uma água, ir no banheiro aqui, ó. Eu tô evitando ir totalmente reto porque parece que é mais difícil. Então eu tô indo meio que zigue-zague, ó. Um pouquinho pra cá,
um pouquinho pra lá. E assim vai. É muito íngreme, né? Parei aqui pra descansar, respirar fundo, porque falta ar um pouco aqui. Olha como é que tá a altura aqui, ó. Olha lá. O pessoal lá embaixo, ó. Já recuperei um pouco. E tem que levantar, né? Porque não pode deixar o corpo esfriar muito, porque fica pior. Então bora levantar. Devagar. Devagarinho. Vai pensando que é fácil. Bora seguir aqui. Quero ver pra descer tudo isso aqui depois, ó. Olha aí. Olha só como é íngreme. Aqui embaixo tem um banquinho pra descansar. E dá pra tirar umas fotos legais aqui, ó. Com a montanha aqui na frente. Ou com essa aqui, ó. Com neve. Legal, né? Bora continuar. Olha aí, estamos quase chegando. Agora que eu tô vendo a antena mais de perto. Tem uma mão lá em cima na montanha também. Gente, agora são 9h29 da manhã. Estamos a 4.933 metros de altitude. Estou bem cansada. Nessa parte aqui, ó, começa os degraus e a dificuldade só vai aumentar, né? Mas estamos quase chegando lá. Olha aí, ó. Daqui, ó, dá pra ver parte já da montanha. Olha aí. Mas tem que subir tudo isso aqui ainda, ó. Olha aí. Lá em cima, ó, lá no topo, tem várias pessoas já. Olhando nos vídeos, né? Parece ser tão fácil. Mas não é. Não é nem por conta da trilha. É mais por conta aí da altitude mesmo. Gente do céu. Que difícil, hein? São 4 km pra subir aqui, pessoal. Não é fácil não, hein? Eu parei umas 3, 4 vezes. É difícil. Olha aí. Quase chegando. Tem que ir despacito. Lento, lento. E bem-vindos à montanha Sete Cores. Olha aí como é que tá aqui. Agora são 9h40 e finalmente cheguei aqui na montanha colorida, ou também chamada Montanha de Sete Cores. Não foi fácil, bem difícil, mas cheguei. Aqui atrás, ó, fica algumas lhamas para tirar foto. Aqui embaixo também. E olha só como é que tá a fila aqui, ó, para tirar foto com a montanha de fundo. É muita gente, né? E o pior é que temos apenas meia hora pra ficar aqui. Eu nem vou pegar essa fila aqui, porque é muita gente. Eu vou tentar achar um cantinho aqui pra tirar foto e comer alguma coisa, porque eu tô com fome, sede, cansaço. Daqui a pouco eu tenho que descer. Eu vou subir aqui, ó, ver se encontro um cantinho pra tirar a foto, porque pegar essa fila toda aqui não dá não, gente. É muita gente, ó. Olha aí. Gente, é uma dica pra tirar foto, ó. Não é lá embaixo, lá, onde acumula mais pessoas. Você sobe aqui, ó. Vai subindo e a vista fica mais bonita, se liga, ó. Ó, vou subir, subindo, subindo. E a vista, ó, fica mais incrível e até com menos pessoas do que lá embaixo. Olha aí. Já tirei minha foto aqui. Agora eu vou subir mais um pouco. Não vou até lá em cima não, porque é muito alto. Olha só o tanto que tem que subir. E eu já tô aqui já faz uns 15 minutinhos. Então tem que voltar em menos de meia hora. Olha aí, galera. Muito alto, hein? Eu vou até ver aqui a altura como é que tá. Olha aí. Quanto mais sobe, ó, a vista fica mais bonita, mas fica ainda mais difícil para respirar aqui.
Aqui na frente, ó, tem mais alpaca pra tirar foto. Inclusive, vou perguntar aqui quanto custa, galera. Se for baratinho, eu vou tirar também uma foto. Vamos ver aqui. Olha aí o tamanho, ó. Gente, subi mais um pouco, ó. Nessa parte aqui um pouco mais plano. Aí coloquei um tripé, tirei umas fotos aqui, fiz alguns vídeos. Não vou subir até o topo lá, é muita coisa. E já tenho que descer, porque já passou uns 20 minutinhos já. Nessa parte aqui, ó, estamos a 4.996 metros de altitude. Creio que se subir até o topo lá, ó, passa de 5.000 metros. Eu tirei a foto aqui, ó. E o preço, pessoal, é o que você puder dar. Eu dei 5 soles, porque era o que tinha aqui. Mas tem gente que deu 2, 1. As pessoas tiraram a foto aqui. Fica bem legal com a vista aqui, ó. Bem bonito, né? Olha só o tanto de gente, pessoal. Se liga. Agora são 10 horas e 18 minutos. Vou começar o processo para descer até o estacionamento das vans, galera. Essa parte aqui, ó, para descer, aparentemente é um pouco mais fácil. Muito cuidado. Consegui tirar algumas fotos. Consegui tirar foto com a lhama também, ou a alpaca, não sei direito. Bora descer com calma. Já tomei um pouco de água para hidratar. Daqui a pouco eu vou tomar um Gatorade e uma barrinha de cereal, porque já estou com fome. Nessa parte aqui realmente é bem complicada para descer. E quem tem problema no joelho, pior ainda. Olha aí que vista legal, ó. Vamos descer. Aqui vende carne de alpaca, ó, frita. Eles chamam de chicharrón de alpaca. Bora descer aqui, galera. Olha quanta gente, pessoal. Aqui, ó, nessa parte para descer, também dá para tirar umas fotos interessantes, olha aí. Inclusive, acho que eu vou tirar uma aqui. Descendo aqui com calma, tranquilo. Começou a ventar bem forte agora. Um vento bem gelado. Tô descendo aqui na calma, olha aí. Essa é a parte que é mais íngreme. Para escorregar aqui é 2P. E mais uma vez aí, venha com um calçado apropriado, porque escorrega facilmente, pessoal. Gente, no caminho sempre tem essas pedras aqui, ó, empilhadas, tá vendo? Aqui tem uma, aqui tem outra. Lá na frente tem algumas. Não sei o que é, mas eu vou empilhar mais uma aqui. Vou pegar essa pedra aqui, ó. Vamos empilhar aqui. Eita, quase que eu derrubo. Olha aí, pronto. Não sei qual que é a pegada aqui, mas tá aí. Agora são 10h45. Já desci a parte mais íngreme. Fui mais tranquilo, bem mais rápido. A própria ladeira te leva praticamente. E tem que usar bastante o apoio para não escorregar. Mais cavalos aqui, ó. Ainda bem que eu não precisei, mas não vou dizer que foi fácil, pessoal, porque não foi. Principalmente essa parte mais íngreme. Mas eu consegui, né? E se eu conseguir, você também consegue. Cada um no seu ritmo, claro. Respeitando aí os seus limites. Cansou, para aí uns 10 segundos, toma uma água, respira fundo e volta a caminhar. Esse tipo de tour, né, é aqueles que só faz uma vez e pronto, porque já conheceu, né, não tem mais o que fazer. E não é um tipo de tour que dá vontade de voltar aqui. Não dá, gente, é muito complicado, não dá realmente. Eu mesmo não quero pisar aqui, mas nem tão cedo, porque realmente é complicado. Já conheci, já valeu, tirei a foto, fiz alguns takes, tá ótimo. Mas enfim, né? Pra quem não conhece, vale a pena conhecer pelo menos uma vez e ter essa experiência, né, de subir toda essa trilha aqui. Gente, nessa parte de descer é um pouco mais fácil, né? Mas o corpo fica um pouco pesado e é importante comer alguma coisa para repor as energias, né? Aí eu trouxe aqui uma barra de cereal e trouxe também um Gatorade. Olha o tamanho da barra, paguei 2 soles lá no mercado Orion, em Cusco. Essa aqui tem amêndoas, olha aí, vários cereais, amendoim. Enfim, bora provar aqui.
Além da barra, trouxe também um Gatorade para ajudar a repor energia. Já recuperei um pouco de energia. Agora eu estou mais ou menos 1 quilômetro do estacionamento das vans. E uma coisa, né? Como ela tem muitas vans, é importante perguntar antes de você começar a trilha o número da placa, né? Ou você pode tirar uma foto também, porque lá são várias vans, né? Então é importante você ter uma foto aí com a placa da van, ou você anota no seu bloco de notas, tá? Gente, agora são 11 horas e 29 minutos. Acabei de chegar aqui, ó, no estacionamento das vans. Saindo daqui tem uma paradinha para almoçar. E aí sim voltamos para Cusco. De volta na van, agora são 11h46. Aguardando aqui o resto, pessoal, para a gente seguir viagem e almoçar. Paradinha rápida agora para almoçar, galera. Agora são 13 horas e 26 minutos. Bora comer. E é o mesmo lugar, ó, que a gente tomou café. Gente, ó, como é que tá a fila aqui, ó, pra comer. Chegaram 2 vans. Olha aí. Já montei aqui meu prato, ó. Peguei arroz, feijão. Olha o tamanho do feijão, se liga. Frango, ó, cozido. Um pouquinho de lomo saltado. Macarrão, brócolis e tomate. Estou de volta aqui na van e agora são 2 horas e 5 minutos. E agora partiu Cusco. Bora! Enfim, cheguei aqui em Cusco. Agora são 16 horas e 34 minutos. Agora eu vou pra minha hospedagem, tomar um banho, descansar, porque amanhã tem mais, né? Mas enfim, já deixo aqui o meu muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Aproveita e comenta aqui embaixo nos comentários a palavra Cusco, pra me saber exatamente quem está vendo o vídeo até o final, beleza? Vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Mochila pronta, vou me aventurar. Cada canto do mundo eu quero explorar. Desconhecido não assusta, faz crescer. Na estrada aprendo mais sobreviver. Omega é um convite pra evoluir. A cada passo um novo porvir. Não importa o destino, só importa tentar. Com o coração aberto já quero viajar. Já quero viajar, sentir a liberdade.